Acontece que nós temos a possibilidade de dizer para o compilador do Java exatamente o que a gente queria. A gente tem uma forma de dizer, então, que esse atributo saldo só pode ser acessado diretamente dentro da própria classe conta, se a gente alterar essa palavrinha-chave de public para private. Private é o segundo modificador de acesso que a gente está vendo, e o que basicamente ele quer dizer é o que a gente queria. A partir de então, todos os lugares fora da classe conta que fizerem acesso diretamente ao atributo saldo, pegando um objeto do tipo conta, colocando um ponto e referenciando saldo, vão ter problemas. O que a gente tem aqui de resposta é que o atributo conta.saldo não é visível. O que isso quer dizer? Dentro do contexto onde a gente está, na função main, que está na classe main, com M maiúsculo, a gente não está no contexto da classe conta. Então, a gente não deveria ter acesso a esse atributo do objeto conta1, que é do tipo conta, do jeito como a gente gostaria. Então, o compilador do Java já não vai mais permitir que a gente compile esse código do jeito que ele está. Em nenhum outro lugar que a gente fizesse referência a esse atributo, a gente ia conseguir continuar com o que a gente queria fazer. O que acontece agora é que, da forma como a gente declarou a classe conta, a única forma de a gente fazer uso e manipulação do saldo é através do construtor, para a gente definir o valor inicial, do método sacar, do método depositar e do método transferir para. E todos três estão definidos dentro do contexto da classe conta. O modificador de acesso privado permite apenas esse caso. Então, a gente tem a certeza de que nenhum acesso ao saldo de qualquer que seja a conta que for criada vai conseguir acontecer de forma irrestrita. Porque os únicos métodos que fazem uso do saldo só fazem uso responsável dele. Toda vez que a gente vai tentar fazer um saque, a gente verifica se o saque faz sentido. Toda vez que a gente faz um depósito, a gente verifica se o depósito faz sentido. Toda vez que a gente faz a transferência, a gente verifica se a transferência faz sentido para as duas contas envolvidas. Tanto a conta que originou a chamada para o método transferir para, como a conta que vai ser destino da transferência. Esse é um dos exemplos da importância dos modificadores de acesso na orientação a objetos. Existem certas propriedades que os atributos que a gente define para as nossas classes precisam respeitar o tempo todo quanto ao estado de um objeto. No nosso contexto, nós definimos que o atributo saldo ele sempre precisa ser não negativo. Mas como o tipo de dados que nós precisamos usar para definir o atributo do tipo saldo permite valores negativos, nós só temos como garantir que ele nunca vai ser negativo se nós pudermos restringir o acesso a esse atributo e garantir que as únicas operações que vão realizar alterações nos valores são operações válidas dentro do nosso contexto. Outra situação onde os modificadores de acesso vão ser importantes é quando a gente desejar evitar que o usuário da classe tenha acesso a operações ou atributos que digam respeito apenas ao controle interno da classe. Para exemplificar essa segunda situação, imagine que a gente faz uma alteração no nosso sistema onde a gente passa a considerar contas que tenham rentabilidade, como por exemplo contas poupança e contas de investimento. Vamos imaginar que a forma de incluir a rentabilidade de uma dessas contas dentro do saldo delas é, periodicamente, a gente executar um método que a gente pode chamar de contabilizar rentabilidade. Esse método contabilizar rentabilidade não deve ser capaz de ser chamado em qualquer contexto dentro do nosso projeto. Quem deve saber como contabilizar rentabilidade é a própria conta. Dentro das entidades que nós temos no nosso projeto, quem deveria ter a responsabilidade de saber como contabilizar o rendimento seriam os objetos do tipo conta. As próprias contas devem saber como elas rendem. Entretanto, como nós desejamos que essa rentabilidade seja contabilizada apenas de forma periódica e não pode acontecer
a qualquer momento, esse novo método não pode ser um método público, pois nós poderíamos acabar incorrendo no erro de chamá-lo fora do momento correto e acabar alterando de forma incorreta o estado do nosso sistema. Um terceiro exemplo de situação onde os modificadores de acesso são necessários é quando nós temos atributos ou métodos que lidam com informações sensíveis ou que não devem estar expostas a acessos irrestritos.